Olá! O que acontece em nosso cérebro quando aprendemos a ler e a escrever? Será que a alfabetização modifica a nossa estrutura cerebral? Será que nós já nascemos com o cérebro pronto para aprender a ler e escrever? Será que existem diferenças entre quem aprende a ler e escrever na infância de quem aprende na fase adulta? Essas são só algumas das questões que iremos explorar neste vídeo, sobre como nosso cérebro aprende a ler e a escrever. Nas últimas décadas, as neurociências têm se desenvolvido muito e mostrado que aprender a ler e a escrever não é um processo natural e nem tão simples quanto pode parecer para quem já se alfabetizou. O cérebro humano é dividido em dois hemisférios, isto é, dois lados, esquerdo e direito. Além disso, podemos dividir o cérebro em grandes regiões, chamadas de lobos. Por exemplo, os lobos frontal, parietal, temporal e occipital. As diferentes funções psicológicas como pensamento, linguagem e memória se encontram distribuídas por diferentes regiões do cérebro e envolvem a ativação dessas diferentes áreas. Podemos identificar uma predominância de certas funções ou uma especialização de algumas regiões para certos processamentos. Por exemplo, o lobo occipital é associado com processamento visual, enquanto o lobo temporal esquerdo é associado com o processamento da linguagem. A espécie humana é muito hábil em aprender a falar. A linguagem oral já tem o seu circuito cerebral facilitado devido à evolução biológica. Por isso, sabemos que o lobo temporal esquerdo tem um papel importante na aquisição e processamento da linguagem oral. Por outro lado, a linguagem escrita é uma invenção cultural relativamente nova. Os sistemas da escrita não têm mais do que 10 mil anos, o que é pouco tempo para as mudanças do nosso genoma. Assim, ainda não houve tempo evolutivo suficiente para que o nosso cérebro tivesse uma predisposição para a aprendizagem da escrita. Nós aprendemos a ler e escrever com a mesma estrutura cerebral da linguagem oral, que é a mesma estrutura que nossos antepassados usavam antigamente antes da invenção da escrita, para caçar e coletar. O que possibilita a alfabetização, portanto, é a nossa capacidade de plasticidade neuronal. Isso significa que nós temos uma capacidade de adaptar as conexões entre os neurônios, chamadas de sinapses, e dessa forma, alterar a arquitetura cerebral e os circuitos de processamento das informações. Aprender a ler exige a conversão de redes de neurônios, que inicialmente eram dedicadas somente ao reconhecimento visual de objetos. Essas áreas neuronais visuais passam a ser relacionadas com as áreas dedicadas ao processamento da articulação das palavras e da compreensão de seus significados, ou seja, áreas de processamento da linguagem. A aprendizagem da leitura e da escrita só é possível, portanto, pela capacidade de reciclagem neuronal, que permite que nosso cérebro se adapte em função de novas experiências e necessidades. Um neurocientista que estuda a leitura muito importante é o francês Stanislas Dehaene. Ele foi um dos responsáveis por identificar a chamada área da forma visual das palavras. Essa área está localizada na região occipito-temporal ventral. É uma área mais ou menos atrás da orelha esquerda. Ela se torna uma área especializada no reconhecimento de letras após a alfabetização. Em um estudo pioneiro, Dehaene e seus colaboradores compararam um grupo de adultos brasileiros alfabetizados na infância ou na fase adulta e um grupo de brasileiros analfabetos. Eles observaram que várias áreas dedicadas à linguagem são ativadas quando as pessoas são expostas a frases escritas, mas apenas a região da área da forma visual das palavras é ativada quando se mostram letras isoladas. Eles mostraram que essa área só é ativada em pessoas alfabetizadas e não é ativada nos analfabetos. É interessante notar que, independentemente da idade em que se foi alfabetizado, na infância ou na fase adulta, essa área é ativada quando uma pessoa lê,
Ser alfabetizado na idade adulta não é um problema do ponto de vista neurobiológico. A dificuldade maior em ser alfabetizado na idade adulta está no tempo de prática das habilidades de leitura e de escrita, que é maior, ou seja, o adulto precisa praticar mais até que a leitura e a escrita se tornem automatizadas e fluentes. As pesquisas mostram que, embora existam muitas diferenças entre os sistemas de escrita e as diferentes línguas humanas, as estruturas cerebrais envolvidas na aprendizagem e no processamento de leitura são muito semelhantes nas diferentes línguas. Uma outra questão a se destacar é a chamada escrita em espelho, espelhada. Muitas crianças escrevem as letras ao contrário, o que assusta alguns professores e pais que pensam se tratar de um sinal de dislexia. Na realidade, isso é um sinal de que a criança está aprendendo na área apropriada do cérebro, pois essa área segue um princípio de invariância em espelho. Ou seja, os objetos que não são letras são percebidos da mesma forma, não importa a direção ou a posição que eles estejam. Uma garrafa de água de cabeça para baixo, por exemplo, continua sendo uma garrafa de água. Por isso, basta ajudar as crianças a perceberem as diferenças na posição das letras para que elas consigam progredir, em especial com as letras P, B, Q, D. A direção é muito importante, pois a diferença na posição implica em letras diferentes, o que, como vimos, não acontece com um objeto, como a garrafa d'água. Para concluir, as pesquisas em neurociências nos revelam coisas novas todos os dias, mas hoje já sabemos que aprender a ler e escrever não é algo natural e que essas habilidades modificam a estrutura do nosso cérebro, promovendo a especialização da área da forma visual das palavras. Outras áreas também são impactadas em função da alfabetização, como veremos em outras oportunidades. Pois estamos chegando ao fim deste vídeo. Por fim, não se esqueça de ler o e-book e os textos recomendados para um maior aprofundamento. Até a próxima videoaula!